sonoro amém. Vi, quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, ouviu um dos 4 selos dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! Vi, então, e eis um cavalo branco, seu cavaleiro, com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu, vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, Vem! E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, Vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, Vem! E olhei, e eis o cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar. A espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Até aqui, palavra de Deus. Até aqui, palavra do Senhor. Vamos orar? Pai Santo e Eterno, nós lemos a Tua palavra viva e eficaz, palavra que jamais, que nunca, em momento algum, volta vazia. Palavra que enche nosso coração de fé, palavra que enche nosso coração de esperança, palavra que enche nosso coração de coragem. E eu peço a Ti que Tu produza isso em nosso coração nessa noite. Pedimos a Deus, dá-nos um coração atento, dá-nos um coração ávido por Tua palavra, repreenda toda a distração, toda negligência ao ouvir, toda irreverência ou desrespeito de nosso coração, se ele ainda está turbado e preocupado com coisas efêmeras, que Tu leve cativo todo o pensamento e obediência a Jesus essa noite. E com santo temor e reverência, possamos nos debruçar diante da Tua palavra, o livro de Deus, o livro do Espírito Santo. A revelação de Jesus possa aquietar o nosso coração e a nossa alma. E que depois de que ouvirmos tudo o que ouviremos, possamos sair daqui pessoas melhores, mais parecidos com Jesus. É a nossa oração, no nome bendito de Jesus. Amém. E graças a Deus. Minha intenção é explicar a Bíblia toda, de capa a capa. E à medida que eu explique a Bíblia de capa a capa, algumas dificuldades, algumas mistificação, até algumas fantasias assim sejam destruídas da mente de alguns. Visões tortas, equivocadas, e a gente possa compreender, especialmente esse último livro da Bíblia, que ele não é tão enigmático, que ele não é tão problemático como os homens, e devido à negligência na leitura, acabam aceitando essa estigma ao livro de Apocalipse. Quantos leram o Apocalipse 7 vezes aqui? Não, já passou uma semana, né? Vou subir a régua. 14 vezes. Fora a minha mão. Fora a minha mão. Quem leu 14 vezes? 13 vezes. 12 vezes. 11 vezes. 10 vezes. 9 vezes. 8 vezes. 7. Aleluia. 5. 4. Glória a Deus.
3. Glória a Deus. 2. 1. A Bíblia sempre vai ser um enigma para quem tem ela fechada. Sempre. A Bíblia sempre será um enigma para quem tem ela fechada. Sempre será. Sempre será. Minha vontade é que após eu explicar a Bíblia, fique muito claras as coisas. E eu, que nem o Moreira dos Senhores, ouvi muito sobre o livro de Apocalipse, e eu olhava para os 4 evangelhos, onde nós temos a encarnação do Verbo, nós temos Jesus, e tu olha para o de Apocalipse, por mais que no começo da fé tu não compreenda muitas coisas, tu é crente, tu tem o Espírito Santo, tu é salvo. Daí tu começa a pensar, se tu tem bom senso, se tu tem cérebro, se tu não está brincando de amar a Deus, quando o mandamento diz você deve amar a Deus com todo o coração, com toda a força e com todo o entendimento. Eu não posso servir a Deus e largar o cérebro de lado. Eu tenho que amar a Deus de forma racional, lógica, inteligível. E Deus revelou a sua vontade em 66 livros. Logo, vou ter que ler. Vou ter que ler. Coisa boa que tem os pastores que nos explicam. Alguns ainda explicam, né? Tem uns que atrapalham mais a vida da gente. Mas eu olho, com a sabedoria simples de um adolescente que comecei a ler a Bíblia, eu ouvia aquelas coisas esdrúxulas que pregam sobre o Apocalipse e não batia. O Jesus do 4 Evangelho não pode ser tão diferente do Apocalipse. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sempre botei no meu coração, o Apocalipse deve ser muito mais simples do que as pessoas aportam. Porque é a revelação de Jesus de Nazaré. Ok? Então, nós paramos no capítulo 5 semana passada e nós vimos no capítulo 4, volta a nos folhear um pouquinho aí, o capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Verso 2: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse alguém é o Deus Pai, e ao seu lado está o Cordeiro. O capítulo 5 vai descrever o Cordeiro que estava morto e reviveu. Alguém está no trono do universo. Alguém está no trono deste mundo. Alguém está governando a história. A história não está acontecendo e desenrolando por motivos aleatórios. Alguém manda. Alguém é o Senhor. E quando eu vejo as pessoas dificultando o livro de Apocalipse, eles perdem aquilo que é mais óbvio, aquilo que é mais claro. E uma das coisas mais claras do livro de Apocalipse é a soberania de Deus. Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Pastor que vai para um dos bairros socioeconomicamente falando menos desenvolvido da cidade, e quando assumi aqui, ainda estava na época da degola, cortava a cabeça, botava a cabeça de um lado, o corpo do outro. Como é que vai para um lugar desse revitalizar uma igreja? Na absoluta certeza de que existe alguém regendo o universo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E esse é um dos temas principais. Eu gostaria de abrir hoje o que eu vou falar sobre Apocalipse, falando sobre isso, chamar a atenção naquilo que é mais claro, mais óbvio. Eles ficam preocupados com a mulher vestida com o arco-íris e o que significa a cor vermelha, o número X, e aquilo que é mais óbvio, o mais maravilhoso, e é assim que se interpreta a Bíblia. Os livros mais claros lançam luz nos textos mais difíceis. E fica muito claro isso. Ele está no trono. Capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. Ele estava todo selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhes desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra,
nem debaixo da terra. Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, diz João, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, João. Não chores, João. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, alguém como o Cordeiro de Deus, Jesus, aquele que João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é digno de olhar o livro, abrir o livro e desvendar toda a história dos homens, a história do universo, a história desde o início até o fim. Ele é o único capaz de chamar à existência as coisas que não existem. Que coisa poderosa isso, meus irmãos. Saber que aquele que nós há pouco estávamos chorando, debruçando com as nossas mazelas, pecados, iniquidades, fraquezas, não é um serzinho que está ali recebendo pipoca e cachaça na encruzilhada. Não, aquele que nós estamos chorando diante dele aqui, ele é o Senhor dos céus, ele é o Senhor da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz que ele por sua palavra fez o universo, e ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A igreja há 2000 anos, meio de perseguição, calúnia, escândalo, fraqueza dos seus próprios líderes, heresias que surgiu do meio dela, ela continua de pé, porque Jesus é o cabeça da igreja, é o Senhor da igreja, é o Deus da igreja. Eu tenho que fazer a corrente não sei o que, dos 70, dos 318, eu tenho que andar com a rosa ungida, com o sal grosso. O sangue de Jesus tem poder. João está escrevendo na sua primeira epístola, diz: maior é o que está convosco do que aquele que está com o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Não preciso de nada, não preciso de água benta, água ungida. Eu estou cansado, eu preciso de água para estar mais cedo. Jesus é infinitamente mais poderoso, mais glorioso. Capítulo 4 e 5 desnuda isso. E a gente vê a soberania divina no livro de Apocalipse aqui no trono de Deus, capítulo 4 do 1 ao 2, no controle da história, capítulo 5 do 1 ao 9, onde estão os selos que vão desatar a história da humanidade. É interessante que essa soberania fica muito clara. Olha o capítulo 6, verso 1. Vi quando o Cordeiro abriu os 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz do trovão: vem. O Cordeiro abriu, ele descortina a história, ele revela o que vai acontecer na história. Jesus, ele é soberano sobre a história. Olha o que diz o capítulo 8, rapidamente, capítulo 8, verso 1 e 2. Olha que coisa linda esse texto. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi 7 anjos que se achavam de pé de Deus, e lhe foram dados 7 trombetas. Vê os 7 selos, as 7 trombetas. É interessante que toda essa cena, e também as taças, olha que diz o capítulo 15, rapidamente, capítulo 15 e o verso 5, olha que diz o capítulo 15, verso 5, diz assim: depois dessas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Olha que diz o verso, capítulo 16, verso 1. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo: os 7 anjos, ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. O que João está querendo dizer para nós? Ele viu no céu o Cordeiro desatando os selos, ele é levado aos céus e vê anjos recebendo trombetas que vão trocar e vão desenrolar a história. E lá no capítulo 15 e 16, ele vê anjos com as taças da ira de Deus. E é interessante que o cenário desses juízos se dá dentro do santuário,
O que João está querendo dizer para aquela igreja perseguida é que o céu é a cabine de controle do universo. Eu vou repetir isso. O que João está querendo dizer no capítulo 6, no capítulo 8, no capítulo 15 e no capítulo 16, que as coisas acontecem lá em cima, ele vê lá em cima, as ordens, os decretos, as ordenanças são de dentro do santuário do Altíssimo. O que João está querendo dizer a uma igreja sofredora é que o céu é o cabine de controle na face da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Em última instância, quem mantém a tua carteira assinada não é o teu patrão. Quem manda na terra é o agente que está no céu. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Essa é uma imagem mais linda do nosso Cristo. Ele tem o controle dos tempos, dos atos e das coisas. Bendito seja o nome do Senhor. O céu é a cabine de controle dos selos, das trombetas, das taças e tudo o que acontece aqui na face da terra. Antes é decretada, é assinada, é falada, é mencionada. É esse Deus trino que esta noite nós estamos adorando. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é uma das principais verdades do livro de Apocalipse. Aleluia, aleluia. E a ansiedade? Onde é que vai a ansiedade diante de um Deus desse? Onde é que vai o medo diante de um Deus desse? Aonde está o medo diante de um Deus desse? Aonde está o pavor diante de um Deus desse? O próprio diabo, lembra de Jó? Para tocar em Jó, ele cria um cachorrinho. Ele tem que pedir autorização pro Deus dos céus, o Deus do cosmos. Nada. Enquanto ele estava nessa terra, deixa eu me acalmar, eu estou tão alegre em Cristo que eu tenho que acalmar o meu espírito. Enquanto Jesus palmilhava a face dessa terra, ele diz o seguinte: por que vocês estão ansiosos? Por que vocês estão preocupados? Até o cabelo das vossas cabeças estão contadas. Os pardais que voam, nenhum cai na terra, se não for pela permissão, pela vontade do vosso Pai que está nos céus. É esse Deus que nós adoramos. Esse é o Deus do Apocalipse. Esse é o Deus do livro das Revelações. Aquele que é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele que dá vida, Ele que tira a vida, Ele que levanta reis, Ele que depõe reis. Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle e para Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. E quando Paulo está escrevendo aos filipenses, diz: um dia, todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar: Jesus Cristo, Tu és o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos mais adiante. O que significam os selos e as trombetas, as taças do Apocalipse? As figuras do selo, as trombetas, das taças, são expressão do juízo divino contra os adversários de Deus e do seu povo, a igreja. Isso fica muito claro. Abra Apocalipse capítulo 6, verso de número 1. Ao 17. Eu não tenho tempo para ler, vou ler só mais uns 2, 3 versículos aqui, que eu não li. O quarto, verso 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, viu uma voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis o cavalo amarelo, o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo. Foi-lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar. A espada pela fome e com a mortandade por meio das feras da terra. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Capítulo 8, verso 1. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então, vi os 7 anjos que achavam em pé diante de Deus, lhe foram dados 7 trombetas. Olha aqui o verso 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo, de mistura com sangue, e foram tirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva
verde. O segundo anjo tocou a trombeta e como que uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte, se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Você pode, com o tempo em casa, ler trombeta após trombeta, taça após taça. Você pode ver essas manifestações da ira de Deus, no capítulo 16 também, versos 2. 1 e 2, 16, 1 e 2. Ouvi vindo do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide, derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e a este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Então, o que significa selos, trombetas e taças? Rapidamente, nesses textos que nós lemos, nos fala que essas são manifestações de juízo, da ira, da cólera, da indignação contra a incredulidade, contra a imoralidade, contra a feitiçaria, contra a tirania, contra a opressão que o Império Romano praticava contra os filhos de Deus. O Império Romano havia tentado tomar o lugar de Deus, próprio lugar de Deus, no coração e na vida das pessoas. O Império Romano, como a gente viu semanas passadas, instaurou a idolatria, a imoralidade, a feitiçaria, o engano, a luxúria, a avareza, e perseguiu, torturou, assassinou os santos de Deus. Essas metáforas de selo, trombetas e selos, trombetas e taças, essas metáforas apontam para o juízo de Deus, o seu aborrecimento contra esse e todo e qualquer tipo de pecado contra Deus e contra o seu povo. Então, selos, taças e trombetas são juízos divinos, é a ira de Deus contra toda perversão, tirania, e especialmente no momento em que foi escrito, do Império Romano, contra a igreja do Senhor Jesus. Você pode ver o selo como juízo no capítulo 6, 16, 17. 6, 16, 17. Olha aí para mim, por favor. Venha comigo, por favor. 6, 16, 17. Os selos são abertos. 6, 16, 17. E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Quando os anjos estão abrindo os selos, os homens da terra estão apavorados, e eles clamam aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós. A manifestação do juízo chegou. Que coisa pavorosa, que coisa terrível. Eles que estavam lá austeros, orgulhosos, escravizando, subjugando as pessoas, agora eles estão apavorados diante da face de um Deus que é irado, justo, santo, que não tolera abuso, que não tolera a escravidão, a injustiça, a arrogância, não tolera a abominação dos homens que acham que são Deus, fazem a si mesmo divindades. Trombeta como juízo, olha o capítulo 9, verso 20 e 21. As trombetas são vistas no Apocalipse também como juízo divino. 9, 20 e 21. Aos outros homens, quando ele está ali abrindo a sexta trombeta, aos outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem dos seus roubos, dos seus furtos.
Essas trombetas manifestavam a ira de Deus. As taças também apontam para o juízo de Deus contra o pecado, a perversão. Olha aqui diz o capítulo 15, verso 1, verso 7. 15, 1 e 7. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus, a ira de... Por uma geração mimada em que Deus parece um Papai Noel, Jesus é um ser bonachão que tolera todo tipo de coisa. Hoje nós temos igreja inclusiva para homossexuais, lésbicas, pederastas, transexuais. Igrejas inclusivas. A igreja na terra pode até ser inclusiva, mas o céu é exclusivo. E Deus não é um ser que tolera todo tipo de coisa, que aceita todo tipo de coisa, não. A Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha aqui no verso 7. Deixa aberto aí esse Jesus irado, esse Jesus que odeia o pecado, a injustiça e a iniquidade. Fica com ele aí aberto, porque essa é uma imagem que está saindo do imaginário das pessoas. Deus é amor, Jesus é um bonachão. Espera aí que vocês vão ver quem é Jesus no Apocalipse. Verso 7. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheios da cólera de Deus. Deus que vive pelo século dos séculos. Essas 7 taças não são a cólera, a ira, a indignação de Deus contra todo tipo de pecado, especialmente aqueles que foram praticados pelo Império Romano contra a igreja do Senhor. Agora, falei para vocês deixar a imagem de Jesus aí meio indignado, né? Olha para o capítulo 14, Jesus. Jesus que, na primeira vinda, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Jesus que é aquele que está na igreja, 7 igrejas batendo do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Olha quando ele se manifesta. Olha a sua indignação. Capítulo 14. O Cordeiro, os seus remidos no Monte Sião. Não me falta tempo para ler o verso 1 ao 5, o verso 6 ao 7, do 8 até o verso 12, até o verso 13. Vamos direto para o 14, 14, a ceifa. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aqueles que se achavam assentados sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já é madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a sua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios do cavalo, numa extensão de 1.600 estágios. E quem pisa o lagar é o Filho de Deus. O próprio Cristo vai pisar os rebeldes, os incrédulos, os adúlteros, os mentirosos, os ladrões, os tímidos, os covardes, os abusadores de criança, os abusadores de mulheres. Deus há de castigá-lo no lagar da sua ira. Lagar, você sabe o que é um lagar, né? Onde se faz a uva, se esmagava, exprimia muito. Jesus vai pegar os maus e os perversos deste mundo e há de pisá-los com seus santos, limpos e poderosos pés. Hoje, especialmente os criminosos de colim branco, esses que estão lá no Palácio Central, roubam, praticam as piores atrocidades em nome da própria lei. E acho que não vai dar nada calça floreada, pode não dar neste mundo, mas quando o Filho de Deus se manifestar, a justiça de Deus aparecerá. Bendito seja o nome do Senhor. Selos, trombetas e taças é a ira, é a indignação.
Não são 3 eventos distintos, são 3 eventos que falam de forma diferente a mesma coisa, ok? Não me tem tempo aqui para explicar para vocês que nesse período livros eram muito caros. Então tinha essa habilidade de repetição para gravar, para memorizar. Então, selos, trombetas e taças, eles falam a mesma coisa. É a fim de memorizar, de ratificar o ensino que Jesus está comunicando à igreja. Há um dia determinado por Deus que toda a palhaçada, canalice, sem vergonhice deste mundo será extirpada. É isso que selos, trombetas e taças nos ensinam a priori, a despeito dos seus pormenores. Há um dia determinado que a justiça divina virá sobre os maus e os perversos, especialmente aqueles que se opõem a Deus e se opõem à verdade da igreja. Essa é a ideia. Juízo contra quem? Que coisa linda isso aqui, cara. Abra capítulo 16, verso 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e aos adoradores da sua imagem sobreveram úlceras malignas e perniciosas. O juízo de Deus virá sobre os portadores da marca da besta, daqueles que cederam à pressão secular do império, abriram concessões para que tivessem nome, para que pudessem comercializar. Eles cederam, eles negaram a Jesus, negaram o evangelho, abandonaram a igreja, cederam. Outros que amavam ao mundo, receberam a marca da besta. O juízo vem para esses homens, não apenas para esses homens. Olha que coisa linda. Verso 10 do capítulo 16, verso 10. Acompanhe comigo, por favor, deixa a sua Bíblia aberta. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o nome de Deus dos céus, por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Os homens que receberam a besta, e o próprio trono da besta recebe o juízo divino. Eu já falei para vocês, nessa altura do campeonato, vocês devem saber que a besta do Apocalipse, ele é um imperador, é Roma, é a besta, é uma besta política, que em toda a província erigiu um templo, botou uma esfinge, um busto do seu, da sua própria imagem, e exigia queimar incenso a ele, adoração a ele, porque senão era morto, era decapitado, era colocado em tonéis de azeite fervendo. Ou como a igreja de Pérgamo, eu falei para vocês que o imperador Diocleciano pegou um bezerro, um touro de bronze, e colocou Antipas lá e queimou Antipas vivo, porque Antipas diz: eu reconheço só um rei, eu reconheço só um Senhor, Jesus de Nazaré. Obrigado. Foi morto. O próprio João está na ilha de Patmos por causa do imperador Diocleciano. Essa besta que a si mesmo se faz Deus, assume o lugar de adoração. Lá está Nero. Nero pegava os cristãos, empalava os cristãos, estaqueava os cristãos. Sabem o que é estaquear alguém? Do ânus à boca, colocava nos seus jardins, botava pinche, botava óleo e tocava fogo para iluminar o seu jardim. Grande Nero. O número 666, na numerologia da Nero, possivelmente essa besta seja Nero, e o 66 é o nome dele, onde era cultuado e adorado e temido. Não é o teu cartão de crédito, mas esse negócio aí, se achava Deus,
se achava imortal. Onde é que está Nero, cara? Onde é que está Roma? É ruínas. Eles pensaram que iam destruir a igreja. Eles mandaram fazer o Coliseu de Roma. Está lá as ruínas hoje. É um lugar romântico. É romântico, mas quando você olha o filme Gladiador, eu começo a chorar. Saber que dezenas e dezenas de cristãos estavam naquela arena e foram mortos pelos tigres, pelos ursos e pelos leões. Mães pegavam seus filhos no colo. Eles, em lágrimas e soluços, perguntavam: por que nós estamos aqui, mamãe? Porque nós somos crentes e não negaremos a fé no Senhor. Enquanto isso, Nero e aquela corja lá em cima dando risada, se satisfazendo pela morte dos filhos de Deus. E essas almas estão debaixo do altar clamando: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? No ano 456, Roma é extinguida de vez. É a ira de Deus caindo sobre o Império Romano. Bendito seja o nome do Senhor. A ira de Deus vem sobre esses homens, vem sobre os governos corruptos, maus, ímpios, profanos. A ira de Deus é contra quem? Contra os homens que se submetem ao domínio dos homens. É contra o trono da besta. Capítulo 9, verso 15, é contra quem? Contra todos os malfeitores. Capítulo de número 9, verso 15. Essa ira de Deus é contra quem? Contra os malfeitores, como os homens perversos. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Os homens perversos, os homens maus, os opressores, os totalitários. Capítulo de número 21, verso 8. 22 e 15, essa ira vem contra os idólatras, os mentirosos, os adúlteros, os efeminados, os feiticeiros, os cães, os rebeldes. A ira de Deus vem. E por que Deus envia esse juízo? O mundo odeia Jesus Cristo. O mundo rejeitou ao Salvador. O mundo perseguiu ao Cristo. O mundo matou o Cristo naquela cruz. Essa historinha de que o mundo está só esperando nós irmos. Isso é mentira, isso é balela. O mundo odeia Jesus. Você pode ler o Salmo de número 2 em casa, não precisa ler agora. O Salmo 2 diz: por que se revoltam as nações contra Deus e contra o seu ungido? A uma ele se une e diz: rompamos os laços, não queremos que Deus domine. O mundo odeia Jesus, o mundo rejeita a verdade. Bendito seja o nome do Senhor, mas a despeito de nossa rebelião, Ele foi encontrado por aqueles que não o encontravam. Deus é apaixonado em converter rebeldes em filhos. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja vai, o mundo odeia Jesus, o mundo odeia Jesus. Os que se convertem porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e é só no poder do Espírito Santo que a igreja pode proclamar esse Salvador poderoso. O mundo odeia Jesus Cristo, o mundo rejeitou Jesus, perseguiu Jesus e o matou num patíbulo de forma caluniosa. Ele era inocente, não merecia morrer. O mundo faz o mesmo para com aquilo que é de Jesus, ou seja, a sua igreja, nós, os salvos, os eleitos, os apóstolos. Se você olhar o livro dos mártires e ver a história, o fim de cada um dos apóstolos: Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado, Tomé foi cerrado ao meio, João foi exilado na ilha de Pátmos, mas antes ele ainda foi queimado num latão ardente segundo a tradição. Poderia mencionar todos os apóstolos, os fins que eles tiveram. Foi os piores. O mundo odeia Jesus, odeia a igreja. Roma, no primeiro século, perseguiu a igreja. Olha para o Coliseu de Roma. Olha a história dos mártires do Coliseu. Olha que foi a destruição do templo em Jerusalém no ano 70. Só que deixa eu dizer uma coisa para vocês: o que o escritor aos Apocalipse está dizendo àquela igreja perseguida, e diz a nós hoje também. Há 2000 anos diz a nós, falou a eles lá no passado.
Perseguir a noiva de Cristo é perseguir o noivo. Não ficará impune o sangue inocente. Não ficará impune. Você lembra da conversão de Saulo? Saulo pegou mandatos, porque a primeira perseguição começa com os judeus. E daqui a pouco eu vou falar sobre a besta que surge da terra. A besta que surge do mar é o imperador Nero ou qualquer outro imperador que representa Roma. Mas existe uma besta que nasce da terra, e essa leva as pessoas a adorarem ao imperador. Isso aqui é a religião judaica, o judaísmo. Você lembra que quando Pilatos, ele está lá duvidando se prende ou se solta Jesus, se crucifica, o que ele faz? Só, vou matar o Salvador, vou matar o rei de vocês, os judeus. Não, nós temos um rei, olha só, cara, o inimigo deles, César é inimigo dos judeus. Profanou o templo, botou um porco a ser sacrificado lá no templo. E quando Jesus vai ser preterido em lugar de Barrabás, os judeus, os sacerdotes, os líderes religiosos, nós não temos um rei, esse não é o nosso rei, César é nosso rei, o Estado é nosso rei. Religiosos venderam a alma para ficar com a bonança, com o dinheiro, e não ficar com o vitupério de Cristo. Eles fazem isso de novo. Você vai ver isso, que a besta que sai da terra, ela faz que todos adorem a besta e a sua marca, ou seja, é os judaizantes, dizendo que Jesus não é rei, não é o Senhor, e que as pessoas têm que se render e submeter ao Roma. Bendito seja o nome do Senhor. Falsa religião, falso profeta, que possivelmente seja uma figura do judaizante da época. É por isso que a igreja de Pérgamo, a igreja de Sardes, a igreja de Esmirna diz: esses falsos judeus, esses que são judeus e não são. O judaísmo perseguiu a igreja, mas a despeito da perseguição do judaísmo, você lembra quando Saulo pega, é isso que eu estou falando, Saulo pega cartas para perseguir a igreja em Damasco, para impedir o avanço do reino. Imagina ele, Saulo, contra o rei dos reis e senhor dos senhores. E lá vai o valente Saulo de Tarso, com a autoridade e a legitimidade da religião judaica. E ele está indo para Damasco. E a mais ou menos a meio-dia, há uma luz, um clarão, e ele cai por terra, suas defesas são destruídas, e ele ouve: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele estava perseguindo a igreja, mas quem toca na igreja toca em Jesus, quem toca na noiva toca no noivo. Jesus defende o seu povo, bendito seja o nome do Senhor. A primeira perseguição, você vê isso em Atos dos Apóstolos, você vê em todas as epístolas, os judeus perseguindo a igreja. Pois essa perseguição aumenta para o Império Romano, que é instigada pelo judaísmo. Sabiam disso? É só ler Atos dos Apóstolos. O problema de Apocalipse é que vocês querem ler solto, mas quando você lê à luz dos 4 evangelhos e do Atos dos Apóstolos e das epístolas, fica muito fácil de discernir, de entender, de compreender. Bendito seja o nome do Senhor. O fato é que essa besta se levantou contra a noiva do Senhor. Escreve a João, os mártires estão morrendo aos muitos, e muitos vão morrer mais. Mas diga aos meus filhos, para eles não titubear, porque eu vou reverter essa história. No ano 325, Constantino se converte e institui o cristianismo como a religião oficial do império. Para bem ou para mal, isso a gente pode falar mais para frente. Mas o fato é que o evangelho venceu Roma, que o evangelho venceu a perseguição. Bendito seja o nome do Senhor. Não há ninguém como Jesus. Os imperadores todos, 17 que passaram, quem esse Jesus pensa que é? Como esses súditos do meu governo vão ser mais leal a Jesus do que a mim? Não pode, vou matá-los. Eles não têm medo, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Aleluia, se Ele ressuscitou, isso muda tudo. Não sou mais controlado pelo medo, pela preocupação, pelo pavor. Se Jesus ressuscitou e Ele há de me ressuscitar, não tenho que temer nada, não tem nada para temer. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 7. No capítulo 7 nós temos a visão dos 144 mil selados.
E aqui 140.000 selados é apenas um número grande para dizer que muitos na perseguição do primeiro século, muitos que foram perseguidos no primeiro século, foram guardados pelo Senhor. Especialmente quando Vespasiano invade Jerusalém. Você sabe que uma cidade chamada Medina, alguns judeus vão para o monte. Lembra que Jesus subiu para o monte? Lembra disso? Subiu para o monte. Eles vão para o monte. Alguns vão para lá, cristãos, judeus cristãos, estou falando agora. Judeus cristãos que vão para o monte e são salvos. Alguns foram protegidos da grande perseguição, da grande tribulação que viria. Olha que diz o capítulo 7, verso 9 ao 14. Depois dessas coisas, vi eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, e pé diante do trono de Deus, do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com palma nas mãos, e clamavam com grande voz: ao nosso Deus que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes, ante o trono, se prostravam sobre o seu rosto, e adoravam a Deus, dizendo: amém. Louvor, glória e sabedoria, as ações de graça, honra, poder e força, seja o nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Temos essa multidão de pessoas que são mortas. É interessante que o verso 13 e 14 diz: um ancião tomou a palavra dizendo: eis que um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. E ele então respondeu. Ele então disse: são estes que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras e alvejaram o sangue do Cordeiro de Deus. Esses são os mártires do primeiro século. Como é que eu posso dizer isso? Dizendo, né? Não haverá uma grande tribulação, porque ela já aconteceu. Ela aconteceu no período dos anos 70. Ela aconteceu no primeiro século, essa grande tribulação. E nunca mais, você pode ver o Evangelho de Mateus, capítulo 24, tema de casa. Eu falei para vocês que eu não tenho tempo. Tema de casa. Leia Mateus 24, junto com Apocalipse capítulo 6. Você vai ver no capítulo 24, verso 5, falsos cristos, que é a questão do sexto selo. No capítulo 24, versos 6 e 7, você vai ver guerra lá, que é o quinto selo. No capítulo 24, verso 7, você vai ver fome, que é o sétimo selo. Você vai ver pestilência e morte, quarto selo. Mateus 24, 7. Mateus 24, 21, tribulação, terceiro selo. Confusão nos céus, Mateus 24, 26, o segundo selo. Segunda vinda, capítulo 30, versículo 30, capítulo 24 de Mateus, referente ao primeiro selo. Então, cada selo, tudo que está retido nos selos, tem a ver com o sermão profético de Jesus no Mateus 24. Não tem nada diferente. Nada diferente. Todo o capítulo 24 você encontra nos selos, trombetas e taças. Todos. Porque o Jesus é o mesmo, gente. O que João está fazendo é usar uma linguagem enigmática, porque a igreja está sob perseguição. É como se fosse um código Morse. Está para esconder mesmo. A igreja está sob perseguição, sob pressão. Os cristãos estão fugindo em cavernas. Você já leu As Catacumbas de Roma? Já leram esse livro? Os cristãos se escondendo em buracos fétidos e podres. Tamanha a perseguição por causa da fé. Hoje qualquer um entra na igreja e quer servir a Deus de qualquer maneira. Ser cristão no primeiro século era entregar a sua vida a ser morto a qualquer momento. Perder os seus bens, ser deserdado. Custava tudo ser cristão. Custava tudo ser cristão. Pertencer à igreja custava tudo às pessoas. Hoje é glamour. Hoje nós temos no nosso espacinho na Rede Globo, Festival Promessas. Mais mundano, mais ímpio, mais materialista não existe. Capítulo 12, do 1 ao 6. 12 do 1 ao 6. Via grande sinal do céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que se achava grávida,
grita com dores de parto, sofrendo tormento para dar luz. Viu também outro sinal do céu, eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. O dragão se deteve em frente à mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Acho lindo essa visão que João tem. Aqui a mulher, não lembra o nosso Salvador? Lembra, né? A Maria, a perseguição contra Jesus. Como Deus leva ele para o Egito, ele fica lá por um determinado momento e volta de novo. Lembra muito a Maria, mas também que é símbolo da igreja que está sendo perseguida. Os juízos vêm, porque o dragão luta contra a igreja. A mulher é um símbolo da igreja, tanto é que a igreja é chamada de noiva de Cristo, a esposa de Cristo. A mulher está sujeita ao marido como Cristo, como a igreja está sujeita a Cristo. Então, aqui João está vendo que o dragão, Satanás, o diabo, persegue a igreja. Mas Deus defende a igreja, Deus guarda a igreja, Deus oculta a igreja. E essas ilhas, essas taças, esses selos, vêm contra essa perseguição. Olha aqui diz o capítulo 13, verso 1 ao 3. Vi emergir do mar na Bíblia, no Apocalipse é povos, uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então viu uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferir arrogância e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Aqui a gente vê, nessa linguagem figurada, essa besta que surge é um grande imperador que surgiu, ou que surgiria naquele primeiro século, que possivelmente seja Nero, que instituciona um culto a si mesmo, adoração a si mesmo. Você lembra de que isso remete também lá para a Babilônia, Nabucodonosor, fez uma grande estátua. Já dizia alguém: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Só Deus quer ser menino. Só Deus quer ser menino. Todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Só Deus assume a forma de servo e Ele se faz filho dos homens, para que os filhos dos homens se tornem filhos de Deus. Você lembra de Herodes, que se exaltou e Deus o matou, ele em cima do seu trono? Perseguiu o filho de Deus. O mundo odeia Jesus. Estou me perseguindo na escola. Bem-vindo, filho, vem, você está do lado certo, está do time certo da história. Bendito seja o nome do Senhor. A besta do mar é o imperador romano, que age pela influência satânica. O diabo deu poder tem muitos governantes e líderes políticos que literalmente são influenciados pelo Satanás mesmo. Só gente endemoniada para criar leis a favor do aborto, do assassinato de crianças indefesas. Só cheio de demônio para governar dessa maneira. O que mais? Abra rapidamente o capítulo 19, verso 20. Há uma segunda besta que eu gostaria de falar com vocês e terminar com isso. 19 e 20. Jesus vem sentado num cavalo branco com milhares de anjos. E olha que diz o texto sagrado. Que coisa gloriosa isso aqui, cara. 19 e 20. Não, vamos começar do verso 16. Não, vamos começar do verso 11 ao 20, eu encerro, tá bom? Do 11 ao 20. Vi os céus abertos,
Eis o cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça uma diadema, tem nomes escritos e ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome chama o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ele ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente, Jesus pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus. Aquele que eu li para você no capítulo 14, a vítima, o lagar de Deus. Jesus, seus próprios pés, vai pisar os malfeitores. O furor da ira do Deus Todo-Poderoso tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne dos reis, carne dos comandantes, carne dos poderosos, carne de cavalos, dos seus cavaleiros, carne de todos, tanto pequenos como grandes, todos que quer livre, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos, congregados para a peleja contra aquele que estava montado no cavalo e contra os seus exércitos. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais e feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Essa é a besta que surge da terra, que eu falei para vocês. É o falso profeta. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dele seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre, e o restante foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das carnes deles. Jesus vem vencendo o Império Romano, a falsa religião que, em vez de receber o Messias, rejeitou o Messias, conduziu a adoração falsa, mentirosa, fictícia. Selos, trombetas e taças é a indignação de Deus contra a idolatria, contra a mentira, contra o engano, contra o totalitarismo do Império Romano. Eu fico vendo, fico imaginando, sem luz elétrica, nos calabouços, nas catacumbas, vendo o poderio, o exército de Roma, o exército poderoso. Eu imagino alguns cristãos no Coliseu de Roma, por causa do medo, do pavor, seus joelhos batendo, eles pegando um exemplar da carta de João e dizendo: Jesus vai destruir essa besta, ele é mais poderoso que o império, essa tirania vai acabar, os seus olhos vão ser enxugados, a opressão vai terminar, ele vai vir. E os exércitos dele não é um exército como os de Roma, não é os seus cavalos, não são como os de Roma. Ele é o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, os seus seres angelicais vêm com ele, bendito seja o nome do Senhor. Tu deve ter dado ânimo, força e coragem. E da mesma maneira que aquela igreja perseguida e oprimida olhava para isso, para o seu Cristo triunfante, para o seu Cristo que viria, nós devemos olhar também por mais argura e dificuldade que nós estamos passando. O que está querendo dizer João é que o sofrimento é certo, mas é limitado. O Senhor vem e Ele vence, bendito seja o nome do Senhor. Vamos estar em pé no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Nero, Diocleciano, Trajano, Augusto César sabem da pior forma que eles não eram Deus. Eles descobriram da pior forma que os flagelos que eles impingiram contra a igreja, onde eles estão hoje no inferno, sendo torturados junto com os demônios. A minha ira não era nada.
A minha indignação não era nada. Eles estão clamando de dia e de noite. De dia e de noite em tormento, como aquele homem que estava na parábola de Lucas 16, dizendo: pai Abraão, pede para que Lázaro molhe o seu dedo em água, porque eu estou em tormento, e esse lugar é sem saída. César, Augusto, Trajano, Diocleciano e tantos outros imperadores mau e perversos que se fizeram Deus, descobriram da pior forma que eles eram limitados, finitos, e que a pior coisa foi levantar-se contra o ungido de Deus, contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus. Estão agora, nesse exato momento, em tormentos, em cadeias, presas eternamente, separados de Deus, separados da bondade, separados da vida, num lugar sem mudança, sem separação. A Bíblia diz que o fogo não apaga e o bicho não morre. Aleluia. Eles viram as tochas deles se consumindo, mas onde eles estão queimando não se apaga, porque a ira de Deus é uma ira eterna. A ira de Deus não é passageira, não é injusta, não é perversa, não é má. É contra a tirania, é contra os perversos, é contra os maus. Bendito seja o nome do Senhor. Olha para a glória de Roma. Olha para a glória de Roma. Passaram. Perguntar para os mais novos, nem sabe quem citar os 17 ou os 18 mais importantes imperadores, nem sabe quem é. Mas todo mundo sabe o nome lindo e perfeito: Jesus de Nazaré. Os céus proclamam esse nome, a terra proclama esse nome, o inferno treme diante desse nome. Aleluia. As enfermidades vão embora por causa desse nome, os espíritos malignos são expulsos por causa desse nome. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Estaremos para todo sempre um dia diante dele, dizendo: santo, santo, santo é o teu nome, digno de honra, digno de glória, digno da riqueza, da sabedoria, da força, do poder, da inteligência. Devemos prostrar junto com os 24 anciãos, tirar as coroas da cabeça e dizem: digno é o Cordeiro. Ele é digno, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de receber a força, a glória e o poder. Eu quero terminar, mas eu não consigo. Eu quero terminar, mas eu não consigo. Ele está vivo e Ele está aqui. Ele está vivo e Ele está aqui essa noite. Diga para o teu medo, diga para o teu problema, diga para a tua dificuldade o tamanho do teu Cristo aqui essa noite. Bendito Deus e Pai que está nos céus. Muito obrigado por esse santo livro. Muito obrigado por esse santo livro. Obrigado por essa revelação gloriosa, Senhor. Tu é mais forte que os valentes deste mundo. Tu é mais inteligente que os sábios deste mundo, Senhor. A glória do teu reino é infinitamente mais gloriosa, mais majestosa, mais santa, mais gentil, mais poderosa. Os homens governam com braço de ferro, com tirania, com morte, com escravidão, com assassinato, com medo. Tu governa pelo amor, tu governa pela bondade. Oh, tu governa pela verdade, justiça e retidão. Oh, Senhor amado, na tua igreja te adora essa noite. Amaro Quintana celebra o teu nome. Nos prostramos em adoração como os anciãos, ó Senhor, como seres viventes, aqueles 4 seres viventes que estão diante de ti, nós nos somamos em adoração. Tu és incomparável, Senhor. A tua glória é uma glória imarcessível. A glória dos homens passa, a glória do ouro passa, a glória do diamante passa, a glória da prata passa. Todas as riquezas são transitórias, mas a tua majestade, Senhor, o teu reino é duradouro e sem fim, Senhor. Dê glória ao Senhor, dê glória ao Senhor, dê glória ao Senhor. João vê aqueles anjos e quando ele vai se prostrar para adorar o anjo diz: não adore a mim, adore a Jesus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. As coisas hoje parecem ser injustas, parecem estar fora do lugar, as coisas parecem tão do avesso, mas há um dia em que Ele há de colocar todas as coisas no plumo, com justiça e retidão. É isso que as taças falam, é isso que as trombetas falam, é isso que os selos falam. Deus há de julgar e punir o mal. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor.
Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado pela igreja. Fortaleça os meus irmãos aqui essa noite. Fortaleça as suas famílias, suas casas, seu casamento, seus filhos, suas filhas, seu trabalho. Nos fortaleça, Senhor. Põe os nossos olhos na eternidade. Põe os nossos olhos na eternidade. Crava os olhos da Mari Quintana na eternidade, Senhor. Coloca os nossos olhos na eternidade, Senhor. Mesmo que nós vivamos meio de perseguição, de contrariedade, que os nossos olhos não se apeguem ao sofrimento, à desilusão, às mentiras, à falsificação deste mundo, mas que os nossos olhos possam estar postos no Teu reino, Senhor, pois o Teu reino durará para todo sempre, Senhor. No nome precioso de Jesus, muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E a orar nós dizemos que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém e amém. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Amém.